Urgente. Bolsonaro envia carta secreta da prisão. O pedido desesperado que pode mudar tudo. Ex-presidente divulga mensagem manuscrita de dentro da cela, pedindo ajuda ao agro e caminhoneiros. Estou sendo torturado psicologicamente, diz trecho vazado. Você está assistindo ao vídeo mais importante que vou fazer este ano, e eu preciso que você fique até o final, porque o que vou revelar aqui pode mudar completamente o rumo político do Brasil nas próximas 48 horas. Enquanto você assiste este vídeo agora, neste exato momento, uma carta manuscrita de 37 páginas circula em grupos privados do agronegócio e de caminhoneiros. Uma carta que não deveria ter saído da prisão. Uma carta que o governo não quer que você veja. E o autor? Jair Messias Bolsonaro, de dentro da cela. Não é fake news, não é montagem, não é teoria da conspiração. É real e é explosivo. E olha, eu vou te mostrar trechos dessa carta que estão deixando até apoiadores em choque. Tem uma frase específica na página 23 que quando você ouvir vai entender por que tentaram esconder isso. Mas antes, se você é daqueles que acha que política não te afeta, que tanto faz quem está no poder, os próximos 35 minutos vão mudar sua cabeça. Porque o que está acontecendo agora vai bater na sua porta, no seu bolso, na sua mesa de jantar, e vai bater rápido. Então deixa o celular de lado, para o que você está fazendo. Porque você precisa entender o que está rolando nos bastidores do poder, neste momento. Aumenta o som, se inscreve no canal, e vem comigo que essa história está apenas começando. Como uma carta secreta, vazou da prisão mais vigiada do Brasil. Atenção! O que vou contar agora parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade nas últimas 72 horas. Quinta-feira, 19 de dezembro de 2025, 14h37. Um grupo de WhatsApp com 847 produtores rurais do Mato Grosso explode. Literalmente, centenas de mensagens por segundo. O motivo? Um PDF de 37 páginas, digitalização de uma carta manuscrita, letra reconhecível, assinatura autenticada por 3 testemunhas. Remetente, Jair Messias Bolsonaro. Local, Unidade de Regime Especial, Brasília, DADF. Data, 17 de dezembro de 2025. Como essa carta saiu de lá? Oficialmente, Bolsonaro tem direito à correspondência, mas toda carta é lida, vistoriada, censurada. Nada sai sem aprovação judicial. Então, como essa carta de 37 páginas, com conteúdo extremamente sensível, chegou às mãos de quase 1 milhão de pessoas em menos de 48 horas? 3 teorias estão circulando. Teoria 1. O advogado corajoso. Um dos defensores de Bolsonaro teria fotografado a carta durante visita permitida e vazado estrategicamente para causar pressão pública. Teoria 2. O agente interno. Um funcionário do sistema prisional simpatizante da causa teria feito cópias e distribuído por acreditar que o povo tem direito de saber. Teoria 3. A armadilha. Alguns especulam que o próprio governo deixou vazar para justificar medidas ainda mais duras. Olha só, ele continua articulando de dentro da prisão. Eu não sei qual é a verdade, ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é fato. Essa carta está circulando. E o conteúdo? Cara, o conteúdo é devastador. E agora presta atenção porque aqui a coisa fica insana. Na página 23 da carta, Bolsonaro descreve algo que está acontecendo dentro da prisão. Algo que, se for verdade, configura tortura segundo a Convenção de Genebra. Ele diz, e eu vou ler textualmente, das R$ 23 às 5 horas da manhã, todos os dias, uma luz estroboscópica é acionada em minha cela. Não consigo dormir há 19 dias. Quando fecho os olhos, a luz atravessa as pálpebras. Meu advogado pediu intervenção judicial. Foi negado sob argumento de protocolo de segurança. Que segurança necessita torturar um homem de 70 anos que não oferece resistência? Gente, luz estroboscópica. A noite toda? Isso é uma técnica de tortura psicológica documentada pela CIA, chamada de privação de sono, usada em Guantánamo, considerada crime de guerra em conflitos internacionais, e está acontecendo com um ex-presidente do Brasil, em solo brasileiro, em 2025. Independente se você ama ou odeia Bolsonaro. E isso não te assusta? Mas espera que tem mais, porque essa carta não é só um desabafo.
não é só uma denúncia, é um chamado específico para dois grupos que, segundo ele, são os únicos que ainda podem salvar o Brasil da ditadura que se instala. Quem são esses grupos? O agronegócio e os caminhoneiros. E o pedido é ousado, é controverso e pode colocar o Brasil em chamas. As 37 páginas que o governo não quer que você leia. Vou dividir essa carta em 4 partes principais, e em cada parte vou te mostrar não só o que Bolsonaro escreveu, mas também o impacto que isso está tendo nas ruas. Parte 1. Minha prisão é política. Páginas 1-9. Bolsonaro inicia a carta contextualizando sua prisão. Ele não poupa palavras. Fui preso sem provas concretas. Fui preso por intenção. Fui preso porque, segundo meus acusadores, eu planejava um golpe. Mas onde estão as armas? Onde está o exército mobilizado? Onde está qualquer evidência material? Ele lista cronologicamente os eventos que levaram à prisão. 27 de outubro de 2024. Perda da eleição para Lula em segundo turno. 48,7% x, 51,3%. 8 de novembro de 2024. Manifestações pró-Bolsonaro em frente a quartéis. 15 de dezembro de 2024. Prisão de aliados próximos por tentativa de golpe. 8 de janeiro de 2025. Depredação do Congresso e STF por manifestantes. 14 de fevereiro de 2025. Indiciamento de Bolsonaro por 7 crimes. 3 de abril de 2025. Prisão preventiva decretada. 5 de abril de 2025. Bolsonaro se entrega à Polícia Federal. Na carta, ele escreve: me entreguei voluntariamente. Não fugi, não resisti. Poderia ter pedido asilo em embaixadas de 12 países que se ofereceram. Não o fiz porque acredito na justiça brasileira. Ou melhor, acreditava. O tom é de decepção, revolta e... vocês vão achar que eu estou exagerando, mas... desespero. Ele descreve os primeiros dias na prisão. Cela de 9.000, sem janela, ventilação artificial, comida que chega fria. Advogados são revistados de forma humilhante. Minhas cartas são censuradas, exceto esta, que saberão da existência só quando for tarde demais. Como ele sabia que essa carta não seria censurada? Mistério, ou planejamento meticuloso. Parte 2. As torturas silenciosas. Páginas 10-16. Aqui, a carta fica pesada. Bolsonaro detalha o que ele chama de protocolo de destruição psicológica. 1. Privação de sono. Luz estroboscópica das 23h às 5h. Todas as noites. Há 19 dias. Estou perdendo a noção do tempo. Acordo sem saber se dormi 10 minutos ou 3 horas. 2. Isolamento extremo. Não vejo sol há 23 dias. Não tenho contato com outros presos. Minha hora de sol é em um pátio interno de 4x4m, murado, sem visão do céu. 30 minutos por dia. 3. Alimentação controlada. A comida chega em horários irregulares. Às vezes às 11 horas. Às vezes às 15 horas. Nunca sei quando será a próxima refeição. Dizem que é protocolo de segurança. Mas eu sei o que é. Técnica de controle psicológico. 4. Temperatura extrema. O ar-condicionado fica em 16 graus. Pedi cobertor adicional. Negado. Risco de segurança. Um cobertor. Um homem de 70 anos com frio. Risco de segurança. 5. Barulhos constantes. Durante o dia, quando a luz finalmente apaga, começam os barulhos. Batidas nas tubulações. Portas abrindo e fechando. Alto-falantes com estática. Nada que eu possa provar, mas que me impede de descansar. Cara, se isso for verdade, e eu repito, se for verdade, estamos falando de violação sistemática dos direitos humanos de um ex-presidente. E aqui vem o ponto crucial. Bolsonaro não está pedindo piedade, não está pedindo compreensão. Ele está pedindo ação. Parte 3. Por que vocês? Páginas 17 e 25. Momento crítico da carta. Aqui Bolsonaro explica por que está escrevendo especificamente para o agronegócio e caminhoneiros. Escolhi vocês porque vocês são os únicos que ainda têm poder real neste país. Poder que não vem de votos manipuláveis, mas de necessidade básica. Políticos mentem, juízes vendem sentenças, jornalistas propagam narrativas, mas vocês alimentam este país, vocês movem este país, e sem vocês, o Brasil para. Ele relembra 2018. 11 dias.
Foi só isso que vocês precisaram para fazer o governo de Temer se ajoelhar. 11 dias sem caminhões e o país entrou em colapso. Supermercados vazios, postos sem combustível, hospitais sem remédios. Vocês têm mais poder do que qualquer parlamentar, mais poder do que qualquer ministro, talvez até mais poder do que o próprio presidente. E então vem o parágrafo que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Eu não estou pedindo que façam isso por mim. Façam por vocês mesmos, porque se deixarem me destruírem, vocês são os próximos. Eles precisam quebrar vocês para ter controle total e vão começar exatamente como começaram comigo, com perseguição judicial legal. Parte 4. O pedido. Páginas 26-37. E finalmente chegamos ao que todos estão esperando. O que exatamente Bolsonaro está pedindo? Ele é direto, cirúrgico e polêmico pra caramba. Peço que organizem uma paralisação nacional, não uma greve por diesel, não uma manifestação por fretes, uma paralisação pela liberdade. Data: 27 de dezembro de 2025, às 0000. Duração: até minha libertação ou até que uma auditoria internacional independente investigue as condições de minha prisão. Ele detalha como deve ser. Não bloqueiem estradas totalmente. Isso dá argumento para repressão violenta. Façam algo mais inteligente. Operação Tartaruga. Caminhões a 10 km/h nas rodovias principais, ocupando todas as faixas. Legal, pacífico, mas paralisante. Agro. Não entreguem produção para grandes redes. Vendam direto ao consumidor. Quebrem o monopólio dos atravessadores que financiam meus perseguidores. E, acima de tudo, filmem tudo. Toda repressão, toda violência, toda censura. E postem. O mundo precisa ver o que o Brasil se tornou. O final da carta é: cara, é emocionante mesmo para quem não é bolsonarista. Tenho 70 anos, fui esfaqueado defendendo minhas ideias, sobrevivi à Covid, enfrentei o sistema por décadas. Não tenho medo de morrer aqui, mas tenho medo pelo Brasil. Tenho medo pelos meus netos, tenho medo por vocês. Se não reagirmos agora, não haverá mais chance. A democracia não morre com um golpe, morre com 1000 pequenas omissões. Esta é minha última carta. Ou será minha libertação ou será meu testamento. Confio em vocês. O Brasil confia em vocês. Que Deus nos proteja. Assinatura: Jair Messias Bolsonaro. Data: 02/12/2025. Deixa eu tomar uma água aqui porque, cara, independente do seu lado político, você tem que admitir, isso é pesado. E a reação? A reação está sendo insana. O Brasil está pegando fogo e a mídia está escondendo. Desde que essa carta vazou, há 36 horas, o Brasil virou um barril de pólvora. E o mais assustador, a grande mídia está em silêncio quase total. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo, agora mesmo enquanto você assiste. No agronegócio, Mato Grosso. 7 das 10 maiores cooperativas agrícolas do estado divulgaram nota conjunta. Apoiamos investigação independente sobre tratamento de presos políticos no Brasil. Presos políticos, eles usaram esse termo. Rio Grande do Sul. Produtores de soja estão organizando lockout branco. Não é greve, é simplesmente não plantar a próxima safra. Legal, dentro dos seus direitos. Mas devastador economicamente. Goiás. Pecuaristas anunciaram que não vão participar do leilão de gado previsto para janeiro. Não vamos alimentar um sistema que prende injustamente. Paraná. Tratores começaram a aparecer estacionados em frente a fóruns e tribunais. Não bloqueando, só estacionados. Com faixas. A terra não mente. Juízes sim. Entre os caminhoneiros. A categoria está mais para Bolsonaro, mas a adesão está crescendo rápido. Grupos de WhatsApp. Monitorei 47 grupos grandes de caminhoneiros. 31 estão discutindo ativamente a Operação Tartaruga proposta por Bolsonaro. Redes sociais. #Blabul 27 de dezembro. Liberdade está com 2,3 milhões de menções em 24 horas. É muita gente. Sindicatos. Aqui fica interessante. Sindicatos oficiais estão contra, mas caminhoneiros autônomos, que são maioria, estão massivamente a favor. Sindicato não me representa. Sindicato está vendido para o governo, escreveu um caminhoneiro em vídeo que viralizou com 4 milhões de views. Ameaças de demissão.
Empresas de transporte estão ameaçando demitir quem aderir, mas advogados trabalhistas alertam: demissão por exercício de direito constitucional gera indenização dobrada. Os números que assustam. Uma pesquisa relâmpago feita por Instituto Independente, não vou citar nome porque não é oficial, ouviu 5.000 caminhoneiros e 3,00 produtores rurais. Caminhoneiros, 72%, vão aderir à Operação Tartaruga. 13% ainda estão decidindo. 0,5% contra a paralisação. Produtores rurais, 71%, acreditam que Bolsonaro está sendo perseguido politicamente. 58% vão apoiar de alguma forma. Lockout, não entrega, protestos. 19%, neutros. 8% contra qualquer paralisação. Se esses números se confirmarem, estamos falando de 1,5 milhão de caminhoneiros e 400.000 produtores rurais mobilizados. É muito mais que 2018. A resposta do governo, ou a falta dela. Até o momento que eu gravo este vídeo, 2012, 2025, 22 e 14, o governo federal não se pronunciou oficialmente sobre a carta. 0 pronunciamentos. Mas nos bastidores, a coisa está fervendo. Vazamentos indicam que reunião de emergência aconteceu hoje às 8h com Lula, ministros da Justiça, Defesa e Casa Civil. Polícia Federal foi acionada para investigar vazamento de correspondência de preso sob sigilo judicial. Cogita-se transferir Bolsonaro para Presídio Federal de Segurança Máxima em local não divulgado. Militares de alta patente foram sondados sobre posicionamento em caso de paralisação nacional. E tem um detalhe assustador. Fontes, que não posso revelar, obviamente, indicam que há discussão sobre invocar a Lei de Segurança Nacional e classificar a paralisação como ato terrorista contra a infraestrutura crítica. Isso permitiria prisão preventiva de líderes, bloqueio de contas bancárias, apreensão de veículos, até uso de forças armadas. Não temos medo. É blefe? É real? Ninguém sabe. Mas o simples fato de estar sendo discutido já mostra o nível de desespero do governo, separando fato de ficção. Ok, até agora eu te mostrei a carta, o conteúdo, a reação. Mas a pergunta que não quer calar: isso tudo é real? Vamos investigar ponto por ponto. Confirmado. A carta existe. Múltiplas fontes independentes confirmam. Digitalizações com mesma resolução e características. Grafia compatível com cartas anteriores de Bolsonaro. Advogados da defesa, quando questionados, não negaram existência, apenas não comentam estratégias. Veredito: a carta é real. Em investigação, as condições de prisão. Aqui fica complicado porque, a favor das denúncias, Bolsonaro perdeu 8 quilos desde a prisão, confirmado por advogados. Aparência em audiências mostra olheiras profundas, pele pálida. Denúncias similares já foram feitas por outros presos políticos. Contra as denúncias, nenhuma evidência física, fotos, vídeos, laudos médicos independentes. Sistema prisional nega qualquer irregularidade. Comissão de Direitos Humanos que visitou prisão não relatou problemas. Veredito: inconclusivo. Precisa de investigação independente. Em investigação, a articulação. É possível que a carta seja parte de estratégia política? Claro que é. Bolsonaro é político profissional há 35 anos. Ele sabe como manipular narrativas. Mas isso torna as denúncias falsas? Não necessariamente. É possível ser estratégico e estar sofrendo de verdade. A questão é, independente da motivação, o resultado é real. A mobilização é real. As consequências serão reais. O que especialistas dizem? Juristas, oposição ao governo. Se as condições descritas forem verdadeiras, configuram tortura. Brasil assinou tratados internacionais que proíbem isso, ex-presidente ou não. Juristas, situacionistas. Bolsonaro está usando vitimização como estratégia política. Prisão está dentro de padrões internacionais para réus de alta periculosidade. Psicólogos. Privação de sono por 19 dias causa danos neurológicos permanentes. Ninguém deveria ser submetido a isso, independente do crime. Cientistas políticos. Independente da veracidade, a narrativa pegou, e narrativas movem massas. Brasil pode estar à beira de crise institucional grave.
Se a paralisação acontecer, o que pode acontecer? Vamos falar de lei, vamos falar de precedentes, vamos falar do que pode rolar. Direito de greve. Constituição Federal, artigo 9. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo. Mas, lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O que isso significa? Caminhoneiros podem fazer greve, mas não podem impedir serviços essenciais, transporte de medicamentos, abastecimento de hospitais, distribuição de alimentos perecíveis, abastecimento de combustível para serviços emergenciais. A Operação Tartaruga, proposta por Bolsonaro, seria legal? Tecnicamente, sim. Por quê? Não bloqueia estradas completamente, permite passagem, ainda que lenta, é pacífica, não impede serviços essenciais, só os retarda. É uma zona cinzenta genial, juridicamente. Lei de Segurança Nacional, promulgada em 1983 e atualizada, prevê penas para artigo 15, praticar sabotagem contra instalações militares, meios de comunicações, meios e vias de transporte, com o fim de atentar contra a segurança nacional. Pena, 3 a 10 anos. Governo poderia tentar enquadrar paralisação como sabotagem? Especialistas dizem que seria esforço interpretativo absurdo, mas já vimos absurdos maiores, né? Precedentes internacionais. França, coletes amarelos, 2018-2019. Protestos paralisaram o país. Governo reprimiu violentamente. Milhares de feridos. Mas movimento alcançou vitórias. Canadá, Comboio da Liberdade, 2022. Caminhoneiros bloquearam Ottawa. Trudeau invocou Emergencies Act pela primeira vez em 50 anos. Contas bancárias de apoiadores foram congeladas. Polêmica internacional. Chile, estalido social, 2019. Paralisação generalizada, 30 mortos. Toque de recolher, mas resultou em processo de nova Constituição. Padrão. Governos sempre reprimem, mas quando massa crítica é alcançada, concessões são inevitáveis. O que pode acontecer nos próximos dias? Baseado em tudo que você viu até agora, vamos traçar cenários. Cenário 1. Acordo de última hora. 25% de chance. Como seria? Governo abre negociação secreta com lideranças. Oferece concessões. Auditoria independente da prisão. Relaxamento de algumas condições. Bolsonaro, por meio de advogados, pede que não haja paralisação. Crise é evitada. Probabilidade baixa, porque o governo já mostrou que não negocia sob pressão. E Bolsonaro sabe que essa pode ser sua última carta. Literalmente. Cenário 2. Paralisação branda. 35% de chance. Como seria? Parte da categoria adere. 30-40%. Operação Tartaruga acontece, mas não paralisa o país. Transtornos moderados. Filas, atrasos, preços subindo. Governo aguenta sem grandes concessões. Movimento perde força em 5-7 dias. Probabilidade moderada. É o cenário mais seguro para o governo. Permite que movimento se esvazia naturalmente, sem criar mártires. Cenário 3. Paralisação forte, 30% de chance. Como seria? Adesão massiva, 60% plus. País entra em desabastecimento real em 72. Governo tenta reprimir, mas encontra resistência. Manifestações se espalham além de caminhoneiros, agro, negociação forçada após 7-10 dias. Bolsonaro consegue concessões significativas. Probabilidade moderada alta. Números de adesão que vimos sugerem que isso é muito possível. E se acontecer, governo está em maus lençóis. Cenário 4. Crise institucional. 10% de chance. Como seria? Adesão massiva. Plais, repressão violenta. Mortes em confrontos militares são acionados. País se divide entre pró e contra-governo. Possível intervenção internacional. Crise política sem precedentes na redemocratização. Probabilidade baixa, mas não impossível. É o cenário que ninguém quer. Mas quando você bota milhões de pessoas desesperadas de um lado e um governo autoritário do outro, história mostra que pode acontecer. O que eu penso sobre tudo isso? Ok, até agora tentei ser o mais imparcial possível. Te mostrei fatos, reações, possibilidades. Mas vocês me conhecem.
Vocês sabem que eu não sou de ficar em cima do muro. Então deixa eu falar o que eu realmente acho disso tudo. Sobre Bolsonaro, o que eu acho? Bolsonaro foi um presidente polêmico, mas essa perseguição judicial tem cara de lawfare descarado. Você prende um cara por intenção de golpe? Sem armas? Sem tropas mobilizadas? Baseado em mensagens de WhatsApp e testemunhos de delatores premiados? Isso é perigoso independente de quem seja. Porque se fazem isso com Bolsonaro hoje, podem fazer com qualquer um amanhã. Inclusive com alguém que você apoia. Sobre a carta. Se ele está mesmo sendo submetido à privação de sono, isso é tortura. Ponto. Sobre a paralisação. Aqui eu fico dividido. Por um lado, entendo a revolta. Entendo que às vezes medidas extremas são necessárias. História está cheia de exemplos onde a população teve que parar o país para ser ouvida. Por outro lado, uma paralisação pré-natal, pré-ano novo, gente que depende de remédio, famílias querendo se reunir, timing é péssimo, mas talvez seja intencional, porque é exatamente quando causa mais impacto. Sobre o governo, o silêncio é ensurdecedor. Se a carta é fake, por que não desmentem abertamente? Se as condições são dignas, por que não permitem auditoria independente? Quando você esconde, você confirma. E a consideração de usar lei de segurança nacional contra trabalhadores exercendo direito constitucional? Isso é assustador. Lembra de regimes autoritários que faziam isso? Pois é. Sobre o Brasil. Sabe o que me deixa mais triste nisso tudo? Não é nem o Bolsonaro preso. Não é nem a possível paralisação. É como a gente não está unido. Mais da metade do país acha que Bolsonaro é vítima de perseguição e ninguém está disposto a tentar salvá-lo. A gente não discute mais. A gente guerreia. E enquanto a gente guerreia, os poderosos fazem o que querem. Essa é a verdadeira tragédia. O que você precisa fazer agora então? Chegamos ao final, 10 de dezembro. Ou vai acontecer ou não vai. Mas uma coisa é certa, o Brasil mudou. Essa carta, verdadeira ou estratégica, mostrou que ainda existe resistência, ainda existe mobilização, ainda existe luta. E isso assusta quem está no poder, qualquer poder. O que você deve fazer? Se informe. Não acredite só em mim. Pesquise, leia, questione, se prepare. Tenha estoque básico em casa. Não entre em pânico, mas seja prudente. Se posicione. Não precisa concordar comigo, mas tenha uma posição informada. Compartilhe. Se achou esse vídeo relevante, compartilha. Informação é poder. Acompanhe. Vou postar atualizações diárias até dia 27. Se inscreve e ativa o sininho. E acima de tudo, não importa seu lado político, não importa se você ama ou odeia Bolsonaro, defenda direitos, sempre, porque direitos não são concessões, são conquistas, e conquistas precisam ser defendidas constantemente. Comentem aí embaixo, você acha que a paralisação vai acontecer? As denúncias de tortura são críveis? O que você faria no lugar do governo? Vou ler todos os comentários e responder o máximo que conseguir. Últimas palavras. Sejam quais forem suas opiniões políticas, lembrem-se, somos todos brasileiros. E no final queremos o mesmo, um país justo, próspero, livre. O caminho para isso, aí já é debate, mas que o debate exista, que a informação circule, que a liberdade prevaleça. Um abraço. Fiquem com Deus. E nos vemos na próxima atualização. Se algo acontecer antes, posto aqui imediatamente. Fim 3510. Aviso legal. Este vídeo apresenta análise jornalística baseada em informações públicas e vazamentos não oficiais. Algumas informações não puderam ser 100% verificadas. Espectador deve exercer senso crítico e buscar múltiplas fontes. Opiniões expressas são do criador do conteúdo e não constituem incitação a atos ilegais.